Sônia e eu sou professora. Eu nunca fui adepta de fazer academia. Na verdade, eu nunca tive tempo para isso. Começava a fazer, era uma semana e parava. Comecei a acompanhar no Instagram e sempre ficava vendo, né? Vendo, postando antes e depois, e eu falava, gente, isso não é possível. Esse antes e depois não tem como. Até porque eu já estava há um tempo tentando voltar a perder peso e nada funcionava. Gente, isso não pode, só pode que é balela. Ainda pensava dessa forma. Eu tenho 3 filhos. A que eu tive mais dificuldade foi a Lara Sofia, que agora está com 3 anos. Porque do João e do Luiz, com 30 dias, eu acho até porque eu não dei diástase. Até então eu nem conhecia diástase. Mas assim, com 30, 40 dias, eu já estava com o corpo normal. Agora com a Lara Sofia, não. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e aquela barriga de 4, 5 meses de gravidez não acabava. E a minha barriga ficou assim tão fraca que eu não conseguia nem murchar a barriga. Nem se eu quisesse, eu conseguia ter força para murchar a barriga. Eu fiz a inscrição, participei, acompanhei, e aí quando você abriu a venda do primeiro curso, foi justamente aquilo que eu falei. Falei, gente, isso é só conversa, isso não funciona. Aí não querendo, mas assim, com aquela desconfiança, né? Que às vezes é igual a gente vê muita coisa na televisão, no Instagram, que promete 1000 coisas e não vai. E aí eu fiquei com o pé atrás e não entrei na primeira turma. Mas na segunda turma eu falei, eu vou. Eu preciso tirar a prova se realmente é verdade, se esse antes e depois funciona mesmo, ou se é só o que eu tô pensando mesmo que não vai me ajudar em nada, mas eu vou pagar para ver. Porque assim, eu já estava tentando antes, mas em casa mesmo, porque eu nunca, como eu disse, eu nunca gostei de academia. Mas assim, eu não conseguia ter aquela rotina. Às vezes eu fazia hoje, não fazia amanhã. E assim, batia aquele desânimo, às vezes chegava cansada do trabalho e aí deixava para lá. Amanhã eu começo, aí fazia um dia sim, 5 não, 2 sim, mais 5 não. De tanto ver você falando nas lives, de ver depoimentos, de ver antes e depois, eu falei, gente, eu preciso tentar. Eu pensei, vai ser mais uma tentativa entre tantas outras que eu já tive e quem sabe dessa vez dá certo. Falei, eu vou pagar para ver. E eu já entrei com aquela mentalidade. Eu vou comprar o curso e vou tentar seguir pelo menos 90%. Porque se não der certo, pelo menos eu fiz a minha parte. E se eu fizer os 90% e não der certo, não foi culpa minha, é o método que não funcionou, né, nesse sentido. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu sempre vesti 38, inclusive quando eu tinha os 2 primeiros filhos. Quando eu engravidei, depois que eu ganhei a Lara, eu cheguei a vestir 46, quase para 48. E aí foi nessa época que eu também comecei a despertar. Falei, poxa, mas, gente, eu não sou isso. Eu já não tinha, minhas roupas já não serviam mais, e eu já não tinha nem ânimo para ir na loja, porque eu ia na loja e falar, gente, eu vestia 38, agora eu preciso ir na loja, eu pedi 46, 48, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer o curso. Na primeira semana, eu vi que a minha cintura já tinha dado uma afinada bacana, sabe? E assim, aí eu comecei a me empenhar mais. Quando eu comecei a olhar no espelho e comecei a ver que a minha cintura já tinha começado a criar uma forma, em uma semana de exercício, eu falei, gente, isso funciona. Porque não é coisa da minha cabeça e não só eu, as outras pessoas também começaram a perceber. Mas o que é que você está fazendo? E até então não tinha nem tanto focado tanto na alimentação, eu estava só mesmo nos exercícios. E aí passou a primeira semana, a segunda semana, e na terceira semana eu falei: opa, agora eu também preciso acompanhar o cardápio da nutricionista. E assim, o cardápio para mim também foi de extrema importância, porque tem a lista de substituições. Então tem muita coisa que eu não como e eu consegui em cima do cardápio dela, né, que é a profissional, eu consegui adequar as coisas que eu gosto de comer. Então para mim não foi sacrifício. E aí no final dos 60 dias, eu já tinha perdido aí mais os meus 10 quilos. Somente com os exercícios e a alimentação da nutricionista do programa. Eu não consultei nutricionista fora e não estava fazendo mais nada fora, nenhum procedimento estético, nada. Somente com o programa, com o MVC. E aí eu me apaixonei, passei para o MVC
e perdi no total de 22 quilos. E de forma saudável, sem jejum intermitente, sem essas dietas malucas, sem nada disso, só com os 30, 35 minutos do programa e com a reeducação alimentar do programa Volta ao Corpo também. Hoje eu estou vestindo 38 novamente. Eu gostei muito assim do programa Volta ao Corpo, porque assim, eu nunca fui muito adepta de vídeo, até porque eu já entrava no YouTube para fazer exercício, mas como eu disse, eu não conseguia ter aquela rotina. Mas no programa, não sei se é porque você fica falando, fica incentivando, é diferente. Não tem nem como descrever o que é autoestima de poder vestir uma calça 38 que eu vestia tipo 8 anos atrás, que ficava guardado no guarda-roupa, pensando, um dia, será que vai servir? E pensei até em doar algumas roupas para os outros, 38 que não entrava mais, falei, não, vou esperar mais um pouco. E aí seu programa apareceu, acho que foi até uma providência divina, né?